Boa tarde a todos. Meu nome é Gimel Guxirinda e eu vou apresentar este trabalho que fiz com outros colegas, nomeadamente Edson Maziv, Gerson Baza, Ivan Manique, Jorge Moco e Silvestre Matola, que tem como tema o papel da confiança, da pobreza, no cumprimento das medidas de distanciamento social em tempos de Covid em África. Então, para começar, dizer que, como todos sabem, com o objetivo de reduzir as contaminações pela Covid-19 em África e no mundo, muitos governos tomaram ao longo do tempo várias medidas que tinham como objetivo principal aumentar o distanciamento social ou promover o distanciamento social e também a reduzir a mobilidade das pessoas em vários lugares. E para atingir esse objetivo, muitos governos impuseram formas de restrição ou cancelamento de atividades econômicas e sociais. E a observância dessas medidas, como todos nós sabemos, depende de vários fatores que podem ser intrínsecos aos indivíduos, mas também as condições do próprio país, se as pessoas têm realmente condições de ficar em casa como as medidas mandam. E vários estudos foram feitos durante o ano passado e até agora alguns ainda estão sendo feitos, que é para saber quais são os fatores que estão por detrás da observância das medidas que são impostas pelos vários governos. No caso da pobreza, um estudo feito por alguns atores mencionados na apresentação mostra que quanto maior o nível de pobreza, menos prováveis são as pessoas de cooperar com as medidas que são impostas pelo governo. E também a confiança que nós temos em outras pessoas e a confiança que temos no governo tem um papel extremamente importante se nós vamos cooperar com as medidas que são impostas ou não. Também, se nós acreditamos na ciência, nesse caso na medicina, no caso específico da Covid, vai ditar se nós vamos cooperar ou não com as medidas que são impostas para reduzir o número de casos. E também o nosso próprio movimento para vários lugares. E também a expectativa que nós temos de quanto tempo vai durar a pandemia ou, no caso, a Covid-19, pode ditar se nós vamos cooperar ou não com as medidas. Esses estudos foram feitos especialmente no contexto de países nos países desenvolvidos e alguns países em via de desenvolvimento da América Latina. No entanto, poucos estudos observaram ou responderam a esta pergunta no caso de países africanos. Então, eu e os outros autores procuramos responder a esta pergunta: como a pobreza, a confiança institucional, nesse caso no governo e outras instituições, e a confiança interpessoal afetam a eficácia das medidas restritivas impostas pelos governos africanos durante a pandemia. Então, é sobre isso que vamos falar aqui. Agora, como é a pobreza em África? Bem, vou dizer algo que todo mundo sabe, que é óbvio, que em África, especialmente na África subsaariana, temos muitas pessoas em situação de pobreza, pobreza extrema, cerca de 40% da população, e as previsões à data do nosso estudo indicavam que quase 26 milhões de pessoas entrariam na pobreza devido à Covid-19. Então, pensando nisso, a pergunta é essa, né? Será que essas pessoas vão cooperar com as medidas que são impostas? Nós sabemos muitas vezes que a situação dessas pessoas, além de pobreza, é que trabalham em alto nível de informalidade. As pessoas precisam sair para ganhar o sustento do dia a dia. Que dizer da confiança nas instituições? A África subsaariana tem um nível alto de índice de percepção de corrupção e isso pode afetar a confiança que as pessoas têm nas instituições públicas ou no governo. E também mostrou-se que a confiança tem realmente um papel importante na adoção de medidas preventivas contra outras doenças, no caso ébola, no caso da Serra Leoa, Libéria e República Democrática de Congo. Agora, a pergunta que ainda continua é a mesma. E no caso de Covid, será que isso é verdade? Para responder a essa pergunta, nós recorremos a várias fontes de dados
que é o índice de mobilidade do Google. Vou explicar assim rapidamente, que eles medem a mobilidade das pessoas comparando com um período base, que era de janeiro, 3 de janeiro a 6 de fevereiro, depois da pandemia, como é que era o movimento das pessoas para 6 principais lugares que eles identificaram, como ficar em casa, ir a lugares de lazer, ir à farmácia, ir fazer compras, ir a parques e etc, locais de transporte. Eles compararam com o período base, que era sensivelmente pouco antes da OMS declarar a Covid-19 como pandemia. E também usamos o índice de severidade das medidas, que é calculado pela Oxford. Então, eles calcularam o índice de 0 a 100, que mostra a severidade das medidas que são colocadas pelo governo, que é, em termos de fechar escolas, as medidas adotadas para reduzir a própria doença e outras medidas que foram tomadas. Temos o índice de pobreza e outras medidas socioeconômicas, tiramos do Our World in Data, confiança nas instituições e outros cidadãos do Afrobarometer 2019, na ronda 7, número diário de recuperados da Covid-19 por país e a eficácia do governo, do World Governance Indicators do Banco Mundial, e dizer que a nossa amostra é de 11 países africanos, como já tinha dito, no período de março a julho. Em termos de equação, nós temos essa equação que mostra MOB-IT, que é a mobilidade, nos termos que eu já tinha definido anteriormente, que nós dissemos que é uma função da mobilidade anterior. Se eu decidir sair no dia anterior, por exemplo, para fazer compras, é mais provável que eu não saia hoje, por exemplo, para fazer a mesma coisa, que é fazer compras. Temos o stringency, que é o nível de severidade, que é medido também numa base diária, em função das medidas que o governo vai tomando. E as outras variáveis que são constantes, nós interagimos com stringency, que é para saber como é que, por exemplo, no caso da pobreza, como é que a pobreza afeta a severidade das medidas colocadas, como é que as pessoas cooperam com as medidas que foram colocadas. E para isso nós interagimos, por exemplo, a pobreza, a confiança institucional e a confiança em outras pessoas. Temos também o número de recuperados no período anterior. Então, se eu vejo que mais pessoas estão a se recuperar, isso pode determinar se vou ou não sair. E temos efeitos fixos do país e do dia. E também o termo dinheiro. Em termos de principais resultados, nós temos que stringence, que são as medidas que são impostas pelo governo, têm, de fato, a capacidade de reduzir a mobilidade das pessoas para fora. Para fora, passo a repetição, que é as pessoas ficam menos em casa, ficam mais em casa, como podem ver na coluna 6, a coluna 6, que é de residência, as pessoas ficam mais em casa e vão menos para outros lugares, que é da coluna 1 até 5. Então, as pessoas tendem a cooperar nos países que nós analisamos, a cooperar com as medidas impostas pelo governo. Agora, o que dizer quando tentamos ver o efeito das outras variáveis que falei nessa chance das pessoas cooperarem? A confiança institucional também reforça as medidas. Se eu confio mais no governo, sou mais provável a cooperar com as medidas, ou as pessoas são mais prováveis a cooperar com as medidas que são impostas para conter a pandemia. E a confiança entre pessoas, enfraquece a capacidade, ou melhor, enfraquece as chances das pessoas cooperarem com as medidas que são impostas pelo governo. Este resultado é um resultado que poderia ser visto de duas formas. Quanto eu mais confio nos outros, confiança é acreditar que outras pessoas vão tomar as melhores decisões para o meu próprio benefício, por exemplo. Então, se eu confio que outras pessoas vão tomar todas as outras medidas, posso confiar e, por exemplo, receber ou visitar as pessoas, no sentido de, nós vamos tomar as medidas certas para nos protegermos, então eu vou sair, por exemplo. Ao passo que podia também confiar nos outros, também tomar as medidas de ficar em casa, podia ter esse efeito. No nosso caso, realmente mostra que, neste caso, a confiança faz com que as pessoas
interajam mais, saiam mais e fiquem menos em casa. E a pobreza, como era de se esperar, reduz o efeito das medidas pelas razões que mencionei anteriormente. Países africanos, muitos deles, além de pobreza, têm alto nível de informalidade e as pessoas precisam sair numa base diária para terem o seu sustento. Então, apesar das medidas impostas pelo governo, por causa da pobreza, isso tende a enfraquecer as medidas, a melhor, o cumprimento dessas medidas. Então, como forma de conclusão, as medidas restritivas impostas pelo governo têm o potencial de aumentar o distanciamento social. A confiança institucional reforça ainda essas medidas restritivas são impostas pelo governo. A confiança entre as pessoas enfraquece significativamente o efeito das medidas restritivas. Como disse, alguns encontraram resultados parecidos e outros encontraram resultados contrários aos nossos. E a pobreza enfraquece o efeito das medidas restritivas. Qual é a implicação disso? É que o governo deve aplicar políticas que aumentem a consciência das pessoas sobre o cumprimento das medidas de distanciamento social. Por exemplo, vimos que a confiança interpessoal tem aquele efeito de enfraquecer. E o governo deve promover políticas de proteção social, como transferência de renda, de modo que as pessoas possam, de fato, ficar em casa, porque vimos que, confiando, elas ficam em casa. No entanto, por causa da pobreza, elas têm que sair de casa. Então, com mais ajuda, por exemplo, nós entendemos que isso ajudaria as pessoas a cooperarem ainda mais com essas medidas que são impostas pelo governo. E também que o governo deve estar ciente de que um maior nível de confiança entre as pessoas pode reduzir a eficácia das medidas. E este último ponto pode ser ainda mais importante no passo seguinte, que é as vacinações. Tanto a confiança no governo como a confiança em outras pessoas. Claro que ainda não fizemos um estudo. Isso pode influenciar se as pessoas vão tomar vacinas ou não, que achamos que é algo que vai ser relevante ver no futuro, como é que a confiança em outras pessoas se aumenta ou não a chance das pessoas realmente tomarem vacinas. Dito isto, muito obrigado por vossa atenção. Muito obrigado.